Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. O Mengão que começou a sua preparação para a partida contra o Vasco pelo Campeonato Carioca, semifinais do Campeonato Carioca. Tem novidades também no mercado da bola. Olha só, o Flamengo emitiu uma nota muito forte aí, detonando o Internacional por causa daquela negociação com o Thiago Maia. Você se lembra do Thiago Maia, né? Vamos juntos analisar todas as informações do Flamengo. Faz o seguinte, dá aquela moral de sempre, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, se inscrevendo e ativando o sino das notificações. Nos ajude a bater os 3.000 likes nesse vídeo. Nos ajude compartilhando o vídeo, pede pro seu amigo flamenguista se inscrever no canal e coloca nos comentários de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Você tá na Bahia, Pará, Pernambuco, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Ceará, você está no Rio Grande do Norte, no Acre, no Amazonas, coloca aí o seu estado, coloca aí a sua cidade pra gente saber onde tem torcedor do Mengão, tá? Desde já eu deixo um abraço aí pros nossos amigos do Pará que estão sempre ligados aqui com a gente aqui no nosso canal, tá bom? Vamos pro vídeo de hoje, deixe os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Ele. Não está? Ele, o Boto. Entrevista de José Boto ao jornal Record de Portugal. Eu diria que aqueles clubes brasileiros que lutam por títulos, que lutam pela Libertadores, têm hoje, a nível estrutural e econômico, uma aproximação grande aos clubes europeus. Ele pode falar, ele é europeu, trabalhou na Europa e hoje está no Flamengo. O Flamengo, pela dimensão que tem, pela torcida que tem, a exigência é ganhar todas as competições que disputa. É óbvio que isso não é fácil, muitas vezes não é possível fazê-lo. Até porque o calendário no Brasil é uma coisa de loucos. Muitas vezes somos obrigados a priorizar alguma coisa. E se tivermos que o fazer, o Brasileirão é a prioridade. Mais do que a Libertadores e a Copa do Brasil. É um novo Flamengo, Breler. E é uma novidade do José Boto, dessa abordagem sob a presidência do BAP, porque em outras temporadas o Flamengo negligenciou o brasileiro sem a menor cerimônia. Deixou de lado, focou em Copas e essa sempre foi uma grande crítica da torcida do Flamengo. Porque se tem estrutura de clube europeu, se tem investimento de clube europeu guardadas as devidas proporções, mas no cenário sul-americano, o Flamengo tem dominância financeira. É um clube que consegue, de certa forma, ter muita vantagem em relação a outros que tentam competir no mesmo nível. Palmeiras joga vôlei? Não, mas e ainda assim, a arrecadação do Flamengo é superior à do Palmeiras. Sim. O Flamengo, por ser o clube mais popular do país, tem um potencial gigantesco de geração de caixa. E muitas vezes todo esse potencial não foi aproveitado na maneira como o torcedor acredita que pode ser. E eu entendo esse sarrafo subindo no Flamengo e desprezar o Campeonato Brasileiro, que é o campeonato de pontos corridos, que mede realmente a competência, a formação de elenco, o potencial de investimento, a ciência investida na formação desse elenco. O Flamengo ficou aquém das expectativas. Por mais que tenha ganhado o Brasileiro em 2019, 2020, um bicampeonato, o Flamengo pode mais. E não estou falando só de ganhar, mas de sempre estar ali disputando o título até o final. Então essa tem de ser a exigência. O Flamengo não pode abandonar o Campeonato Brasileiro. Sabe o que eu acho? Desculpa te interromper rapidinho. Eu acho corajoso ele falar isso agora, porque normalmente ninguém fala. Normalmente, o que todo mundo fala normalmente? Não vamos priorizar, vai ter cada momento, todas as competições são importantes, vamos ver jogo a jogo, não é assim? Mas ele falou isso, o Flamengo é um clube que tem de começar a temporada com a ambição de querer ganhar tudo que é possível, é difícil realmente, mas se houver uma bola dividida, e aí provavelmente escolher poupar, fazer margem de manobra, o brasileiro não pode entrar com um time totalmente modificado no brasileiro, como já aconteceu na época do Renato Gaúcho, na época do Dorival Júnior. Mas na Libertadores também não. Porque a gritaria sempre vai existir. Mas qual é, Abel? Seja para um lado ou para o outro. Mas qual é? Poupou, deixou jogadores importantes de fora no brasileiro. Se perder, tem reclamação. Na Libertadores, se perder tem reclamação. Do mesmo jeito, concorda? Mas qual é a referência do torcedor rubro-negro? 2019 com o Jorge Jesus. E o Jorge Jesus Ganhou os dois. Era um técnico que
poupava, não é... Muita gente, não, o Jorge Jesus não poupava nunca. Poupava, mas pontualmente. 2, 3 jogadores no máximo, jogadores que corriam risco ali de estourar, que estavam com um desgaste grande, e o resto era ali a base do time titular. Então, é isso que o Flamengo tem de fazer, e eu tenho certeza que o Felipe Luiz, com a fome de títulos que ele tem, com a mentalidade que ele está imprimindo no Flamengo, ele pensa da mesma forma. Não dá para abrir mão de um campeonato de pontos corridos. Eu entendo quando o Grêmio do Renato Gaúcho fazia isso. Porque ali o Grêmio... Você entende, mas quase ninguém entendia porque era muito cornetado, lembra? Não era? Mas ele tinha um argumento que era, eu não consigo competir em orçamento com o Flamengo. Só que quando foi pro Flamengo, ele também fez a mesma coisa. O ponto é, um clube como o Flamengo, que tem esse elenco, que tem a capacidade de chegar no meio da temporada, detectar carências e contratar, ir ao mercado, ser agressivo, não tem, como o prof diz, não tem o direito de abrir mão do Campeonato Brasileiro. Então eu vejo como um sinal positivo do Flamengo. Ele elogia, né? Fala que os clubes brasileiros estão se aproximando dos europeus. Ainda há uma distância em termos de dinheiro, né? O Manchester City, por exemplo, tem investido por temporada uma média de R$1 bilhão investido. R$1 bilhão é a receita do Flamengo. Então ainda está distante, mas realmente o futebol brasileiro tem evoluído em termos estruturais. O calendário, né? O calendário louco continua sendo um entrave, um gargalo do futebol brasileiro para se aproximar ainda mais dos europeus. Mas o Flamengo hoje consegue ter para os padrões europeus, o Flamengo não deve em nada em termos de estrutura, em termos de elenco, para o nível de competitividade que a gente tem na América do Sul. Ele pontua muito bem que são alguns clubes brasileiros, aqueles que pensam em Libertadores, em relação a alguns clubes europeus, né? Não é o top dos europeus. Alguns clubes, os melhores clubes brasileiros, com ambições sul-americanas, se aproximam de alguns europeus que não são necessariamente o Manchester City. Agora, eu estranho esse negócio eu entendo o brasileiro prioridade em relação à Copa do Brasil, principalmente vindo do Flamengo, porque um dos atrativos da Copa do Brasil são os prêmios. Dinheiro todo mundo gosta, mas o Flamengo não é propriamente um clube hoje dependente dos prêmios da Copa do Brasil, como são outros clubes. Não são só os prêmios, não. A taça vale, professor. Sim, mas vale menos que a do brasileiro. Isso é claro. Agora, a Libertadores não vale menos que o brasileiro. Numa dividida com a Libertadores, eu vou sempre achar que você tem que priorizar a Libertadores. É um título internacional. Então você discorda dele? Então, eu discordo dele nesse sentido. Eu achei estranho a Libertadores estar em segundo plano em relação ao brasileiro. Não é abandonar o brasileiro. Também acho errado abandonar o brasileiro, que é o cerne da tua temporada. E ele também não disse abandonar em nenhum momento. Ele falou assim, se puder ganhar todos, é legal, tal, mas a gente sabe que é difícil. Se algum momento tiver que priorizar, foi isso que ele falou, não foi? Se algum momento tiver que priorizar, brasileiro. Ele não falou que vai largar. Isso eu achei estranho. Porque se teve gente que caiu por priorizar a Libertadores em relação ao brasileiro, o Dorival mesmo sofreu muita corneta em relação a isso, naquele jogo com o Palmeiras. Imagina essa lógica dele. Prof, mas se você analisar friamente, por probabilidade, um clube como o Flamengo, que tem o maior orçamento do país e que já tem um ótimo elenco, o Flamengo larga na temporada com mais chances de ganhar o brasileiro do que a Libertadores. Sim. Então, friamente... E apesar de ser mais difícil a tarefa. Exato. São pontos corridos, o time precisa se provar, tem concorrência, mas na Libertadores, uma noite ruim... também tem concorrência. Mas numa noite ruim joga tudo por fora. Mas ser campeão sul-americano sempre será maior do que ser campeão brasileiro. Isso não eu não sei, assim, eu tenho uma interpretação do que ele falou, ele fala de priorizar e tudo mais, né? Então eu entendo essa discussão do valor dos títulos. Eu vejo a declaração do Boto muito mais como o norte do que você tem para a temporada do que o valor exatamente dos títulos. Porque eu acredito muito que o brasileiro, por ser o pontos corridos, a sequência da temporada, ele é o que te faz manter um nível altíssimo. E a você ganhar uma competição de mata-mata, ela é meio consequência muitas vezes. Até, como você pontuou, uma noite ruim, um jogador expulso num confronto com 5 minutos, pautou toda a temporada. A noite ruim dos atacantes do São Paulo podia ter eliminado o Botafogo. Exato. Uma noite que Caleri e Lucas perderam gols. Mas se você é um time que está jogando no mais alto nível do Campeonato Brasileiro, e para mim, você pode discutir a importância dos títulos. Você tem a disputa, mas para mim é inegável hoje
se você vencer o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro é mais difícil do que vencer a Libertadores. Você precisa ser melhor, porque você precisa manter um nível alto por 38 rodadas numa competição. Tanto que os últimos campeões brasileiros, você olha, eles eram todos candidatos reais a Libertadores. Você vai pegar, o Palmeiras caiu cedo, mas caiu o Botafogo, que foi o campeão e jogou muito bem na volta, com a torcida inclusive aplaudindo. O contrário não é verdadeiro. O Atlético Mineiro foi na final das 2 Copas e fez um Campeonato Brasileiro que ele correu o risco de rebaixamento na última rodada. Então acho que o nível de exigência do brasileiro é mais alto. Então acho que quando ele fala isso, talvez partindo do ponto, se eu fizer um brasileiro de alto nível, estou competindo, naturalmente eu sou um candidato a ganhar os mata-matas. Os adversários do início ao fim são mais difíceis. São mais difíceis e de você manter a regularidade. Na Libertadores, a partir de oitavas, quartas, que o bicho começa a pegar com adversários mais cascudos. Na primeira fase tem muito time ruim. E também, assim, definir o que é prioridade na competição vai depender muito do calendário. Se o Flamengo abre 15 pontos de vantagem com um turno, de repente, não dá pra poupar algum cara importante pensando nas oitavas de final? Se o Flamengo sai 15 pontos atrás no Brasileiro em um turno, isso também pode influenciar. Se tá parelho ali no Brasileiro com outro time, aí pega um confronto de oitavas de final que ele faz 4-0 fora de casa. Na volta ele pode poupar porque ele tá disputando o Brasileiro. Então acho que essa questão do poupar, de priorizar, assim, situações pontuais, é a temporada, é o calendário que vai definir. Acho que quando ele fala disso, de ter o Brasileiro... Isso que eu falei, que eu achei corajoso ele falar agora. Concordo, porque ele não tem nada a ganhar. Normalmente ninguém fala, não, vamos esperar, vamos ver, depende do que acontecer, é o que você está dizendo. Eu só acho que ele passa por cima do fato de que o Flamengo é player. Em tudo. Player em tudo. Então, se ele é técnico, vamos saber, ele é português, se ele é técnico do Benfica, e ele fala que vai priorizar o campeonato português em relação a uma Champions, em que o Benfica não vai ser campeão da Champions, eu até entendo. Mas o Flamengo é top na América. Então, numa dividida de uma Libertadores com o brasileiro naquela semana, eu não tenho dúvida nenhuma. O título sul-americano é mais importante que o título nacional. Mas, prof, dificilmente o Felipe Luiz vai poupar o time na Libertadores em quartas de final, em semi. Mas, eventualmente, se ele tiver num jogo de ida, Flamengo jogando oitavas de final da Libertadores, ele abre 3-0, ele tem margem para poupar 2-3 no jogo de volta. É um sonho que todo mundo quer, mas nem sempre tem, né? Então, mas eu não acredito que por essa declaração o Felipe Luiz será forçado a poupar na Libertadores. O que deve acontecer é na Copa do Brasil, por exemplo, o Flamengo poupar mais. Do que já poupou em outros anos. Porque aqui no futebol brasileiro, por causa da premiação, acontece a insanidade dos clubes pouparem nos pontos corridos para jogar a Copa do Brasil. E aí isso é... Depende do teu adversário também. Acho que depende muito das circunstâncias. Isso é abandonar o brasileiro. E o que acontece aqui, a gente já viu times entrando com o time B para jogar uma partida de campeonato brasileiro. Uma coisa é poupar e ali de acordo com a ciência... 2018 Palmeiras. Com jogadores. Felipão. Ele jogava Libertadores com um time e o Brasileiro com outro. Saiu na semifinal para o Boca Juniors, na Libertadores, e foi campeão brasileiro com um time B. 17, praticamente, o Grêmio do Renato era quem mais perseguia o Corinthians do Carille no começo do campeonato. O Grêmio do Renato colocou um time reservaço contra o Palmeiras aqui. Priorizou Copas. E aquilo custou o título. 2017. Foi o ano que o Grêmio ganhou a Libertadores. O Renato até tinha a favor de si uma certa cultura copeira no Grêmio. Ele não tinha uma oposição a isso, em relação à torcida. A torcida gosta. O Grêmio entendia isso. Particularmente o Grêmio entende isso. Né? É um privilégio que nem todo técnico tem. Tá aí o Dorival, que no Flamengo ouviu para Chuchu, quando não botou a sua força máxima. Foi campeão da Libertadores. E foi campeão das outras duas. E da Copa do Brasil. Ganhou 2. André Donk, Mr. Europe, como é carinhosamente chamado aqui. O Boto fez uma comparação ali de estrutura dos times top do Brasil ou da América do Sul com times europeus. Procede ou ele exagerou na sua visão? Não, eu assim, até pelo conhecimento que ele tem e pela honestidade que a gente viu, tanto que concordo quando você disse na questão de que ele nem precisava ter falado algo e ele foi extremamente espontâneo. Então, eu acredito que a avaliação dele é bem sensata. Acho que ele não está querendo fazer um lobby. Lógico que, consequentemente, acaba destacando, elogiando o trabalho do clube em que ele está, mas não acho que é uma forçação de barra, até porque ele não é o primeiro a falar isso, né? De muita gente que tem vindo ao Brasil, falado de clubes que...
grandes, que têm recebido grandes atletas, de grandes projetos. Então, para mim, procede o que ele falou. E o Flamengo, acho que ele... O Jorge Jesus ficava bravo quando falavam em poupar no Brasileiro. Lembra? É que hoje, se você olhar também os grandes times do futebol europeu, que vão disputar a sua Liga Nacional e a Champions, para fazer um paralelo, não tem muitas vezes a cultura, por exemplo, o Manchester City, que foi hegemônico na Premier League nos últimos 4 anos, ganhou Champions no período, inclusive, e sempre lutou pelo título da Champions. Você não olhava o Guardiola mudando 8 jogadores de um jogo para o outro. Essa questão de poupar é muito baseado na rotação de peças importantes, tem um pouco de desgaste, você muda 2, 3, você fala de 15, 16 titulares. Então, assim, eu entendo a prioridade do Brasileirão ser isso como o objetivo, como foco de você manter o seu alto nível para disputar tudo. E aí você consegue rodar. Eu acho que o Flamengo tem condições de manter um alto nível e disputando todos os títulos. Acho que o elenco hoje é muito mais encorpado para conseguir fazer isso. E eu acho que o Flamengo não é o único, não. Acho que o Palmeiras também tem condição hoje de lutar em frente, nas diferentes frentes ao longo da temporada, por essa mentalidade. E aqui antes a gente tinha muita ideia disso de poupar, né? Até os exemplos que vocês trouxeram de muda meio time de um jogo para outro porque aquela aquela competição é a prioridade. Hoje eu acho que dá para você ir rodando, mantendo alto nível, até pela questão do elenco. Né? Olha o elenco que o Flamengo tem. Acho que você consegue fazer várias alterações e manter o nível do time jogando quarta e domingo. Poupar sem descaracterizar. É isso. E esse é um grande problema. Aquele time que parece que nunca ninguém treinou junto, nunca ninguém jogou junto, parece que nunca se viram. É isso que irrita. No mundo, o calendário, não vai pensar que o calendário do mundo é as mil maravilhas, não. Tem muito futebol em todo lugar. É que aqui, como o Boto colocou, aqui é insano, né? Aqui é coisa de loucos, que ele colocou no plural. Já começa com os estaduais que não tem praticamente lugar nenhum. Mas fora também, você não vê o Real Madrid botando o time principal dele em Copa do Rei. Na cultura você tem, na Europa você tem uma cultura... Isso, tem aquelas Copas da Liga Inglesa. Então, aí tem o tamanho... Ali isso poupou muito. Mas tem algumas coisas, por exemplo, os europeus eu gosto, até quando a gente fala de desgaste, sempre o goleiro é o que acham que menos desgasta, né? Na Europa eles têm o goleiro de Copas. Muitos times têm. E isso é claro, não precisa nem explicar. Né? A Copa você vai ver, o cara já teve em alguns, Copas. O Flamengo teve, né? Não me lembro se mais algum time, mas o Flamengo, bem claro. Para começar, você precisa ter 2 goleiros confiáveis, né? Minimamente confiáveis, para segurar nos jogos de Copa. Então, são algumas coisas que a gente pode fazer, mas realmente o nosso calendário, principalmente por causa dos estaduais, é coisa de loucos, coisa de maluco. Por falar em Flamengo, estávamos falando do Flamengo agora, a novela Thiago Maia continua. Não é possível. Que novela, hein? Essa tá indo longe. Nem Janete Claire. Nossa... Direito de nascer, essa aí. Vamos começar com as notas, porque o Internacional soltou uma nota, né? Porque estava tudo praticamente certo, o Thiago Maia já em Santos, pronto para fazer exames médicos, o Santos pensando já em inscrevê-lo para os jogos decisivos do Paulistão, e ele volta para o Internacional, porque não deu certo aí. E aí o Internacional está reclamando. O Sport Clube Internacional informa que a transferência de Thiago Maia ao Santos não foi concretizada por razões alheias aos compromissos assumidos pelo clube, os quais foram integralmente cumpridos. Peraí, integralmente cumpridos? O Inter pagou o que tinha que pagar ao Flamengo? E respaldados em documentação. E aí eles estão falando só sobre essa negociação, na verdade, né? Lamentamos a condução do processo pelas demais partes envolvidas, que são Santos e Flamengo. O atleta retomará suas atividades no clube e, após o período ausente dos treinamentos, seguirá a rotina específica, antes de estar novamente à disposição. O assunto será tratado internamente, conforme os procedimentos estabelecidos pelo Departamento de Futebol. Será tratado internamente, mas eles já soltaram a nota externamente. Nota do Flamengo. Diante das recentes notícias... É uma resposta, na verdade, do Flamengo, né? Diante das recentes notícias sobre o atleta Thiago Maia, o Clube de Regatas do Flamengo esclarece que o jogador foi transferido em março de 2024, por meio de um contrato que estabelecia obrigações financeiras claras, incluindo um cronograma de pagamentos previamente acordado e homologado pelas partes, que são Flamengo e Internacional, as partes, né? No entanto, até o momento, o Sport Clube Internacional não cumpriu os prazos estabelecidos e deixou de honrar seus compromissos financeiros. Em razão disso, o Flamengo formalizou em novembro de 24
uma cobrança oficial junto à Comissão Nacional de Resolução de Disputas, da CBF, sem que tenha obtido até agora um posicionamento do órgão. O Flamengo reafirma seu compromisso com a integridade e a segurança jurídica em suas negociações e, por essa razão, passará a exigir em futuras transações pagamentos à vista ou garantias fiduciárias para mitigar riscos. Além disso, o clube reforça a necessidade de maior rigor na aplicação de sanções a quem descumpre compromissos contratuais. Uma questão recorrente no futebol brasileiro. Casos semelhantes como o do Cuiabá Esporte Clube envolvendo o zagueiro Joaquim evidenciam a urgência de medidas mais efetivas para garantir o cumprimento dos acordos firmados. Solidário ao time do Centro-Oeste e a todos os outros que... E aí ele está falando do Cuiabá com o Santos, né? O Santos. Joaquim é vendido, mas o Santos ainda não pagou o Cuiabá. Perfeito. Tá? O Flamengo aqui alfinetando o Inter, o Santos e vários clubes. Só para finalizar, solidário ao time do Centro-Oeste, ao Cuiabá, né? E a todos os outros que passam pela mesma situação, o Flamengo seguirá adotando todas as providências legais cabíveis para resguardar seus direitos e assegurar o cumprimento de seus contratos. E, resumindo, numa linguagem mais popular, tem um monte de gente que compra e não paga. Faz acordo, assina contrato e não cumpre. E o Flamengo está reclamando disso. Porque o Flamengo vendeu o Thiago Maia, se eu estiver falando bobagem, me corrija aqui, ao Internacional. O Internacional não cumpriu acordos que estavam ali assinados em contrato. Agora o Santos quer comprar o Thiago Maia, pagando uma quantia para o Internacional e assumindo a dívida que o Internacional tinha com o Flamengo. E o Flamengo não quer passar o que já passou, de novo, de não receber. Eu, Abel, Verônico da Silva Neto, Abel Neto, concordo com o Flamengo. Estivesse eu no lugar do Flamengo, eu ia querer ou me paga à vista ou garante tudo aqui que eu vou receber, porque eu estou cansado de não receber. Eu estou com o Flamengo nessa. E aí é corneta pro Santos, é corneta pro Inter, é corneta pro Corinthians, é corneta para um monte de clube que fica lindo com a torcida, compra e não paga. E aí quem não recebe é o Cuiabá, é o Flamengo e outros. E ninguém é obrigado a receber o papagaio, né? Como é que é isso? O papagaio, a dívida, né? Vai passar esse papagaio para frente. Tá. Aqui. Não é isso? Já escaldado que está, o Flamengo está no direito dele. E alguém tem que parar essa ciranda do futebol brasileiro, né? Porque isso é uma ciranda, né? Ah, não, tá devendo tanto pro cara, você assume a dívida e a coisa rola e a gente perde de vista. Muitos casos desses acabam nem sendo pagos, fica elas por elas num futuro negócio ali em que um deve pro outro. Coincidência ou não, os dois mais ricos do país que estão cornetando esse tipo de coisa atualmente. Porque outro dia a Leila, quando ela fez a brincadeira que a torcida não gostou, estão mais calmos e tal, aí ela veio e disse, olha, eu não acho que isso é falta de respeito, é clube que promete e não paga, aqui no Palmeiras a gente paga tudo. Palmeiras e Flamengo são os que mais estão reclamando da galera que não paga. E com razão. Não é assim? Porque se normalizou algo que é absurdo. E aí é natural que os clubes, mesmo endividados, vão lá e façam a negociação e aconteça esse tipo de situação. Então a gente não está aqui apontando o dedo pro Inter. É uma questão de todos os clubes que fazem a coisa errada. São muitos. E são muitos. Quase todos. E o quanto que também, se a gente parar a pensar, de repente, no quanto isso influencia no resultado do campeonato. O Cuiabá foi rebaixado. Se ele tivesse, de repente, recebido dinheiro, contratado outro jogador, será que isso... Não estou falando que ele foi rebaixado por causa disso, mas o quanto que isso também pode ter influenciado no desempenho esportivo das equipes. Quanto que poderia ter sido uma movimentação diferente no mercado. O problema é ter normalizado esse tipo de situação. Mesmo que não afete, é direito dele. É o acordo, é o direito que o clube pagar. tem. Exato. Eu só quis mostrar como que a questão, além do... Se fosse só o dinheiro, já está errado. Mas, além disso, também pode impactar no planejamento de um clube ao longo de uma temporada. Porque você poderia contar com esse dinheiro para pensar na contratação de outro atleta. Só que aí não entra e você não consegue. Então, assim... E é normalizar situações que são completamente equivocadas. Daí pode parecer que o clube é chato. Pelo contrário, ele só está exigindo o que foi determinado em contrato e o que não foi cumprido. Então, esse é o problema. É que esse tipo de situação se tornou recorrente no futebol brasileiro. Cuiabá, recentemente, me lembra o Leon, nosso editor-chefe, que recentemente cobrou publicamente o Santos, que é o caso do Joaquim, o Corinthians, são vários jogadores, não são? Do Ranielli. Ranielli, e acho que tem mais gente.
E o Cuiabá cobrou o Galo também por causa do Daverson. Verdade. Então, e muitas vezes o próprio Santos sofre o mesmo tipo de coisa, o Corinthians sofre o mesmo tipo de coisa de times que não pagam, Corinthians que não paga. Vira uma ciranda, vira uma bagunça que tem que acabar. E o Flamengo, que hoje é vítima, o Flamengo cansou de fazer isso, antes de botar a casa em ordem também, né? O Flamengo era o rei desse negócio aí, era o símbolo disso. Mas agora que não está fazendo mais, pode falar, não pode? Não, deve falar. E até por isso, talvez, esteja querendo estancar a ciranda ele e o Palmeiras. Você falou, justamente os mais ricos. Talvez sejam os mais ricos também por conta disso. Porque se organizaram. Porque botaram a casa e pararam de dar calote nos outros. Alguém tem que parar com isso aí. Não, mas você falou do passado, teve aquela frase histórica do Vampeta, quando jogava no... Eles fingem que a gente finge que joga, eles fingem que pagam. Mas isso é muito tempo atrás do Flamengo. Pré-bandeira. Você está rindo, mas isso aconteceu. Não, faz tempo. E até o Flamengo da gestão Landim estava estabilizado, mas houve uma mudança de gestão, uma mudança de mentalidade. Então, chega o BAP, chega o Boto também, que é um cara com uma cultura europeia, acostumado a outro tipo de situação, a uma rigidez maior nesse tipo de pagamento. E o que existe aqui no futebol brasileiro é a cultura do calote institucionalizado. Porque tem dirigente que contrata já sabendo que não vai pagar. E aí, ou o jogador ou o clube, porque tem muitos casos... Técnico. Não. Quantos técnicos que tem? Pô, tem tantos times me devendo. Total. Não, e tem técnico que sabe que a aposentadoria ele vai receber de multa que vai para a justiça, que leva anos ali até finalizar a disputa, que ele sabe que vai ganhar, mas vai levar um tempo e ele conta com isso como aposentadoria. E aqui também tem vários casos de jogadores que na CLT está tudo certo, mas o clube deve um monte de direitos de imagem. E todo mundo fecha os olhos para isso. CBF é como muitas vezes o direito de imagem é a maior parte do que o cara ganha. Exato, porque na CLT, se atrasar mais de 3 meses, o jogador pode sair. Deveria existir uma norma para contemplar a remuneração total do atleta, para proteger de fato o jogador. E entre clubes, é o que acontece. E ali o Flamengo cobra o CNRD, que é o órgão que deveria ser mais proativo nessa fiscalização, que não pagou, já tem de ter a punição imediata. O clube consegue prorrogar isso e vai empurrando com a barriga e o CNRD fecha os olhos. Então, nesse ponto, precisa existir uma postura... Só pagam quando chega lá na FIFA e tem o transfer ban. Aí ou você paga ou você... O Santos chegou a ter vários... O Cruzeiro chegou a perder pontos quando estava na Série B. Começou uma Série B com -5, se eu não me engano. Lembra disso? Sim. Mas até porque nisso, não pagava. Até nisso os clubes já aprenderam a empurrar com recurso na justiça. Vai empurrando ali até a última instância. Quando não dá mais, paga. E é péssimo para o futebol brasileiro. Eu até entendo que nesse caso do Thiago Maia, mesmo o Inter sendo devedor, ele tem o direito de querer valorizar o atleta que passou por ali. E um argumento era... Ele fica meio estranho a nota do Inter reclamando de que outras partes não cumpriram. Reclamando da condução de outras partes, não dá para reclamar. Deveria olhar para o próprio umbigo, fazer uma autocrítica. Exatamente. E é o devedor. Mas ainda assim, o Inter tem o direito de reivindicar do Santos ou de qualquer outro. Sim, o jogador é dele. Que queira contratar uma negociação que seja vantajosa. Mas aí não dá para se fazer de vítima também. O Internacional não é vítima. Quem é a vítima nesse caso é o Thiago Maia. Porque precisa trabalhar, o Inter já demonstrou que quer vender, o Santos já demonstrou que quer o jogador, o Flamengo não tem mais interesse e ele fica nesse limbo, prejudicado pelo fato do Inter dever o Flamengo e o Flamengo, no legítimo direito, de exigir contrapartidas firmes do Santos para não prolongar ainda mais o recebimento dessa dívida. Tá aí, nação, então, as informações do Flamengo, esse caso polêmico aí do Thiago Maia, na verdade, entre Flamengo e Internacional, né? O Internacional, culpa do Internacional, que quis comprar o jogador e agora não quer pagar. Aí tá de brincadeira. Tem que pagar. Comprou, utilizou o jogador e agora quer vender. Vender, nem pagou e já quer vender. Então, quer dizer, uma situação polêmica que está acontecendo por trás dos bastidores e que por notas oficiais e de Internacional de Flamengo foi exposta para toda a mídia, né? Então uma situação muito grave que está acontecendo aí nos bastidores com a venda do Thiago Maia. Nação, comenta aí a sua opinião, coloca nos comentários quem que tá certo. Deixa a sua opinião, deixa o seu like e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.